Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ansiedade, né? Porque nos dias de hoje, a maioria das pessoas sofrem por ansiedade. E o que acontece? Nós temos sempre um monte de pensamentos, né? Desafios para poder resolver. E acaba que isso nos deixa ansioso. E às vezes, nós não temos ferramentas para poder utilizar, para poder nos ajudar quando essa ansiedade bate, né? Porque a ansiedade, ela acaba atrapalhando o sono, né? Você acaba comendo mais, engordando. Você pode começar a fazer muito exercício físico por causa da ansiedade e se machucar. Por causa disso, você pode desenvolver algum tipo de doença por causa da ansiedade, né? E até crises que podem chegar até ser crônicas de ansiedade. E eu vou contar uma historinha para vocês, que é um caso que eu passei em 2005. Eu estava já fazendo faculdade e eu comecei a não dormir direito. Foi um dos primeiros indícios. E eu sempre dormi direito, para quem me conhece. E aí eu comecei a ficar me observando, nossa, eu tô preocupada demais com o estágio, né? Nessa fase da vida, às vezes com algum namoradinho que você tava frustrada e tal. E aí eu fui levando, não tô dormindo hoje, aí você repunha o sono, né? Fazendo faculdade, você tinha uns horários para repor. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que um dia de madrugada eu acordei com falta de ar e com taquicardia, com o coração acelerado. E a primeira coisa, eu fiquei muito assustada e fui chamar minha mãe. Mãe, eu não tô conseguindo respirar. Parece que eu vou desmaiar, só que eu não desmaiava, meu coração acelerava muito e me dava essa falta de ar, eu entrava em insegurança, né? Porque é muito estranho, ainda mais assim, quando eu nunca tive nada, minha saúde sempre foi muito boa. E aí nós começamos a observar. Quando você está com falta de ar, eu tenho dois irmãos e eles geralmente têm rinite, sinusite, essas coisas, e eu nunca tive nada disso, nem isso, nem gripe pegava. E aí fui no alergista, o alergista começou a fazer, eu fico rindo agora, mas assim, eu usar bombinha de ar, né, por causa dessa questão que eu tava de falta de ar, não, isso é alergia, que tá de alguma coisa. Aí foi tirar a cortina de casa, e foi fazer um monte de coisa, pôr sofá de couro, né? E aí, tá, mas não passava. E eu sentia dentro de mim, eu falava assim, mãe, não é isso. E nessa época, psicólogo e psiquiatra era uma coisa que era bem acessível e assim a maioria das pessoas elas nem utilizavam mesmo, assim, a pessoa tinha que estar com a cabeça mais aberta e minha família sempre foi meio fechada para isso. No entanto, o que aconteceu? Eu tinha plano de saúde, né? E acabou que eu fui num neurologista, porque psiquiatra na época não atendia plano de saúde, e era assim um valor bem inacessível para minha família na época. E no neurologista, ele fez vários exames da minha cabeça, tal, umas ressonâncias, eu não lembro os exames que ele fez, mas aí estava tudo normal e aí ele me falou que eu estava com uma crise de ansiedade e que se eu queria tentar sozinha, né? Que era para eu fazer exercício físico também quem me conhece sabe que eu tenho uma determinação, uma disciplina muito grande, né? E que determinada alimentação também ia me ajudar, tá? Então isso para mim era fácil, porque eu já fazia. E aí eu falei assim, não, eu quero tentar sem remédio para ver se eu consigo. Só que como eu tinha insegurança, quando eu começava a passar mal, ficar com falta de ar, eu simplesmente não sabia o que fazer. E aí lá foi eu um mês tentando e eu vi que eu não conseguia controlar sozinha, eu não tinha nenhuma ferramenta. Nessa época, internet tinha poucas informações, era muito vaga ainda. E aí eu marquei o médico, né, o neurologista de novo.
E comecei a tomar um remédio que era para ansiedade, né? E quando eu estava nesse tempo sem tomar o remédio, e depois que eu já tinha inicializado, que ele me dava determinada segurança, né? Porque o médico falou que aquilo lá ia resolver, então você acredita na pessoa, né? E aí eu comecei a me observar que quando vinha a falta de ar, né? Porque a falta de ar nada mais é que a sua respiração acelerada. Ela chega numa aceleração tão grande que você acaba perdendo o ar, né? Aquele ritmo, ele tá muito inconstante. Então eu comecei a observar que quando eu começava a puxar aquela respiração mais profunda, eu melhorava e eu conseguia me concentrar, eu conseguia voltar para mim mesma e me sentir segura e confiante. Só que naquela época, que dia que eu ia imaginar que uma respiração profunda, né? Porque hoje em dia nós sabemos que a respiração profunda é o início de uma meditação, né? Que você vai deixar os pensamentos vir, você não vai dar moral para eles, você não vai discutir com eles. Então a minha própria sabedoria interna, ela me deu uma proteção, ela falou assim, Lara, faz isso. A minha intuição, né? E eu escutei e eu comecei a fazer essas respirações e lógico, eu não larguei o remédio porque eu vi que sozinha não estava dando conta e tem horas que realmente a gente precisa seguir um tratamento psiquiátrico, né? E eu continuei com o remédio e fazendo, e me observando e vendo essa questão dos pensamentos, né? Quando eles vinham, eu tentava mudar, eu tentava prestar atenção na respiração profunda, e no fim eu ia voltando e eu não ia sentindo mais medo. E aí eu, como poucas pessoas, eu falo poucas porque realmente eu nunca vi casos assim. Eu consegui em menos de um ano sair de um tratamento para ansiedade, isso foi em 2005 para 2006. E assim, eu nunca mais tomei remédio. Nós estamos em 2019. E eu posso dizer que, mesmo eu não sabendo que naquela época eu estava no início treinando para meditar, eu vejo esse poder da meditação que eu prego e falo para as pessoas, né? Que aquilo lá me salvou de tomar remédio, porque tem pessoas que nunca conseguem sair do remédio, tomam remédio para ansiedade contínuo, né? E a gente sabe que remédio tem hora que é preciso, mas tem horas também que vira a pessoa, acho que acaba que acomoda também, não quer tirar por medo, às vezes até o médico quer tentar e ela não, né? Porque vira uma muleta que ela sabe que aquilo lá ela tá conseguindo fazer o que ela tem que fazer com o remédio. Então, assim, gente, eu quis contar essa história para ver que uma coisa tão simples como a meditação, ela pode, eu não falo curar, porque é lógico que tem alguns momentos da vida que eu sentia ansiedade e eu vi que a minha respiração estava mais rápida. E quando eu começo a sentir isso, algum dia, alguma hora do dia, eu mesmo começo a fazer umas respirações mais profundas, às vezes nem entro em meditação, mas só de estar fazendo isso, eu já volto para mim, para o momento presente. Então eu tiro o foco daqueles pensamentos que estão falando da minha cabeça, né, e me perturbando e que vocês possam se abrir, né, para tratamentos que você tem afinidade e que vê que não somente o remédio, né, ele ele vai te ajudar. Tem outras formas também que podem te ajudar e que você vai poder usar para o resto da vida. E são formas que muita gente às vezes não tem coragem de fazer determinados tratamentos por causa do valor que acha caro, mas eu falo o que que a paz e o que que a saúde vale, tem valor na sua vida, né? Então é isso, gente. Eu queria contar um pouco dessa história para vocês e falar da importância da meditação, né? Dessas respirações profundas que nos ajudam muito, do silêncio, né? Porque é no silêncio que a nossa intuição vem, né? E que vocês não esqueçam de seguir nas redes sociais, no Facebook Lara Lima Rohrleichner, no YouTube também com o mesmo nome. E no Instagram, Lara Rohrleichner Coach. E se eu tiver agregado valor para vocês, deixa um like nesse vídeo
Podem me deixar perguntas também. Agradecida e boa noite.